O poder do jejum é o tema da mensagem de hoje. Fica aí, porque Deus vai falar com você agora para a glória do Senhor Jesus. A nossa meditação hoje se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 16, que diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas. E o teu Pai, em secreto, te recompensará. Meus irmãos, sabemos que no primeiro versículo, o Senhor Jesus, ele nos diz para nos guardarmos de exercer a nossa justiça diante dos homens. Em outras palavras, o que nós fazemos no reino de Deus não é para aparecer, não fazemos para os homens, não. Todo aquele que deseja ser visto pelos homens precisa negar a si mesmo. Ou seja, primeiro deve se guardar de exercer sua justiça diante dos homens. O Senhor nos promete galardão para aqueles que praticam pelo menos 3 ações aqui. Em primeiro lugar, a oração. Em segundo lugar, dar esmolas. Em terceiro lugar, o jejum. Sabemos que dar é a primeira expressão da espiritualidade do reino de Deus no Novo Testamento. Ninguém pode dizer que é espiritual sem dar algo para ninguém, não. Nosso maior exemplo de doação é o nosso Pai. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o que a Bíblia diz. De acordo com os padrões do reino, a primeira coisa que devemos fazer é o que, irmão Júlio? É dar. Todavia não podemos nos esquecer de dar sem intenção de ser visto pelos homens. Caso contrário, não recebemos galardão. Não devemos tocar trombeta, não. E existem 2 tipos de galardão, o de Deus e o dos homens. O jejum não é simplesmente, em primeiro lugar, ficar sem comer, não. Isso pode ser chamado de dieta, de greve de fome, mas não é jejum. Ele também não é algum tipo de penitência praticada por pessoas fanáticas, não. Nem é algo para ser feito apenas pelos monges, trancados dentro dos mosteiros, também não. Falando de maneira simples, o jejum é a abstinência de comida para um propósito. Tem que haver um propósito espiritual. Tem que haver um propósito. Ofertar, orar, jejuar são as 3 dobras de uma corda espiritual que não se pode romper. Pois o Senhor diz: quando jejuardes, não vos mostreis que estáis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para parecer os homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam o galardão. Que galardão é esse? Elogio das pessoas. Nossa, que homem espiritual! Como ele é magro. Jesus disse: já recebeu o galardão. Não é fácil identificar um hipócrita, porque o hipócrita ele é dissimulado, mas o Senhor nos dá algumas pistas. Em primeiro lugar, o hipócrita ele vive buscando o louvor de outros, em vez de agradar o Senhor. É o que a Bíblia diz aqui. Em segundo lugar, veste-se com a aparência de justiça.
mas o seu coração está longe dali. Era como os fariseus faziam, como os mestres faziam da época. Aparência exterior. Em terceiro lugar, vemos que o hipócrita ele tem uma visão legalista da vida cristã e como os outros devem viver, e não ele. Em quarto lugar, o hipócrita ele é seletivo em sua obediência. Em quinto lugar, o hipócrita está mais interessado em criticar do que aprender a verdade. O hipócrita está sempre disposto a condenar, a criticar os outros, do que aprender a verdade e aplicar para a sua própria vida. Vemos que o hipócrita muitas vezes reconhece a falha dos outros, mas não reconhece a sua própria falha. Essa é a verdade. O hipócrita tem a mania de rebaixar os outros para se sentir melhor consigo mesmo. O hipócrita muitas vezes tem cauterizado a sua própria consciência. Pecado e castigo já não podem afetá-lo mais. Muitas vezes o hipócrita professa ser salvo, mas em seu coração ele sabe a verdade. O que é que a Bíblia diz? Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto. Quando jejuavam, os fariseus ficavam tristes. Deixavam os cabelos muitas vezes desarrumados, não escovavam muitas vezes os dentes, deixavam a cara amassada para mostrar às pessoas que estavam jejuando. Mas Jesus disse que tínhamos que ser diferente. Naquela época as pessoas ungiam a cabeça com óleo, mas hoje podemos passar um gel no cabelo para segurar a nossa aparência renovada, lavar o rosto. As mulheres podem, quando estiver jejuando, podem muito bem se maquiar sim. Tudo para evitar a aparência de que está em crise, de que está em jejum. Normalmente admiramos mais a espiritualidade muitas vezes de João Batista do que do próprio Cristo. Acontecia isso na época. Por quê? Porque João Batista morava no deserto. E Jesus morava numa casa normal. João Batista era um homem que comia gafanhotos e mel silvestre. E Jesus comia peixe, Jesus comia carne, Jesus tomava vinho. Jesus aceitava os convites para as festas de casamento. Não ficava lá no canto, carrancudo, recuado, não. João, pelo contrário, usava roupas de pelo de carneiro, enquanto Jesus se vestia bem, é tanto que quando morreu os soldados sortearam em suas vestes, vestes de linho fino, puro. A Bíblia não vai dizer que Jesus era um homem alegre, mas podemos deduzir que ele era, pois a Bíblia fala que as crianças muitas vezes pulavam em cima de Jesus, a ponto de discípulos querer proibir de estar as crianças em cima de Jesus. Sabemos que as crianças não pulam em cima de pessoas carrancuda, moada, com aparência de falsa espiritualidade, não. Então Jesus era um homem alegre, contente, porque as pessoas queriam estar perto de Jesus. A verdade é que há tempo e lugar para tudo. Por isso, quando quisermos jejuar, devemos ficar em casa, não ir para a casa do vizinho, nem alguma festa, não é legal. Tudo tem seu tempo, tudo tem o seu lugar. No reino, o Senhor olha o coração e não o exterior. Portanto, ao jejuarmos, devemos lavar o rosto, devemos ungir a cabeça, vestir uma boa roupa, manter a aparência, o semblante alegre, para que ninguém precise perguntar se nós estamos bem. Não. Óbvio, isso não significa que tudo que nós fizermos precisa estar em oculto, não. Não é o padrão de Deus. O Senhor não quer que nós fiquemos somente trancados dentro de um quarto. O apóstolo Paulo nos orienta a seguinte expressão, lá em 1 Timóteo 2,8, quero que
todos os homens, todos os varões, orem em todo lugar, levantando mãos santas. Em todo lugar aqui, pode ser em casas, pode ser nas praças, pode ser nas ruas, pode orar, levantando as mãos santas. Magasto e Kenebe açougue. Aleluia. A Bíblia não menciona que os discípulos de Jesus jejuavam, mas sabemos que os discípulos dos fariseus e de João jejuavam. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 9, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes, os teus discípulos, não jejuam, Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Virão dias em que o noivo será tirado e eles vão ter que jejuar nesses dias. É para os dias de hoje. Precisamos jejuar, precisamos buscar o reino de Deus, a sua justiça. Isso com lágrimas, com oração, com jejum, com prantos. Muitas vezes temos 1000 desculpas para não jejuarmos. Mas precisamos entender que Jesus não aboliu o jejum em nenhum momento. Jesus não aboliu o jejum. O jejum é a vontade de Deus, sim. Por quê? O jejum, ele envolve renúncia. Muitas vezes temos que abrir mão dos desejos da carne para que o Espírito prevaleça. O jejum, ele envolve disciplina. Não há cristianismo sem disciplina. E o jejum faz parte da nossa vida cristã. Devemos mortificar a carne. Para aqueles que desejam andar com o Senhor, é necessário mortificar a carne. É a vontade de Deus nos humilharmos. No Antigo Testamento, quando alguém se humilhava diante de Deus, fazia com panos de saco, fazia com cinzas na cabeça. O jejum é sinal de arrependimento. Para a glória de Deus, precisamos orar. O jejum é sinal de frutificação. Não há mover de Deus sem a disposição de entrar na morte, para que outros tenham vida. O jejum é um tipo de morte. Muitos querem fogos do céu, mas não querem jejuar. Essa é a verdade. O jejum possui um grande poder espiritual. Eu creio que ele é como uma bomba atômica dada pelo Senhor para destruir as fortalezas espirituais do diabo e liberar um grande reavivamento espiritual, uma grande colheita em todo o mundo. Jejum. E quais são os tipos de jejum, irmão Júlio, que existem? Em primeiro lugar, existe o jejum absoluto. É aquele que nós abstemos de comer e de beber. A Bíblia não menciona um jejum absoluto por mais de 3 dias. Pois esse é um tempo máximo que o ser humano consegue viver sem tomar água. E vemos que isso é biblicamente. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, teve uma experiência sobrenatural ali depois de ouvir a voz do Senhor. Em Atos 9:9 ele vai dizer: e esteve 3 dias sem ver, durante os 3 dias nada comeu e nada bebeu. Jejum absoluto. A rainha Esté praticou o jejum absoluto. Lá em Esté 4:16 a Bíblia diz: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, jejuai por mim, não comais e nem bebais por 3 dias, e nem de dia nem de noite, eu e as minhas servas também vamos jejuar. Depois vou ter com o rei, ainda que é contra a lei, mas se perecer, pereci. 3 dias de jejum absoluto. Existe o jejum normal. Podemos viver sem comer até 40 dias, pois o corpo usa muitas vezes reservas armazenadas
Porém não conseguimos viver sem beber água durante 40 dias. Quando há um jejum sem água, a Bíblia sempre menciona que a pessoa não comeu e nem bebeu. É importante frisar isso. Mas aí você deve estar se perguntando, e Moisés e Jesus? Pois é, existe o terceiro tipo de jejum, que é o jejum sobrenatural. Aí sim, o primeiro homem que a Bíblia menciona do jejum sobrenatural foi o profeta Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança do Senhor, ficou 40 dias e 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água ali. Aleluia, os 40 dias na presença do Senhor, quando desceu, o rosto, a face de Moisés brilhava, depois daquele jejum absoluto. Mas era algo sobrenatural na vida de Moisés. Estava na presença do Senhor. Certamente existia até uma suspensão até dos seus sentidos ali naquele monte. O segundo homem que a Bíblia vai falar de um jejum sobrenatural é o profeta Elias. A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, até o monte de Deus. Aleluias! Com a força daquela comida, este homem andou pelo deserto, mas de forma sobrenatural. Como é que alguém de forma natural vai andar 40 dias no deserto sem tomar água, sem comer nada? Não aguenta. Isso aqui é um jejum sobrenatural. Quarto tipo de jejum, jejum parcial. Falar de uma dieta restrita, de uma dieta, de uma abstinência de alguns alimentos apenas. Quem praticou, irmão Júlio? Daniel, capítulo 10, versículo 2, a Bíblia diz que naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar não comi, nem carne, nem vinho entrou na minha boca, nem ungi, nem com óleo, até que se passaram as 3 semanas. Então vemos aqui uma abstinência parcial. De quê? De carne, de vinho, de alguns manjares desejáveis. No Novo Testamento encontramos João Batista com uma dieta bastante restrita também. A Bíblia vai falar que o João Batista comia gafanhotos e mel silvestre. E qual deve ser, irmão Júlio, a duração do jejum? A Bíblia fala de uma noite, onde o rei Dário jejuou por Daniel. A Bíblia fala de um dia, onde Esdras e o seu povo junto ao rio Ahava, antes do seu regresso a Jerusalém, capítulo 8. A Bíblia fala do jejum de 3 dias da rainha Esther, junto com os judeus ali em Suzã, fortaleza. A Bíblia fala de um jejum de 21 dias de Daniel, no capítulo 10. E a Bíblia fala do jejum sobrenatural de 40 dias de Moisés no Monte Horebe, por 2 vezes, recebendo as tábuas da aliança, intercedendo pelo povo em pecado. Aqueles que nunca jejuaram não devem começar com jejuns prolongados, tem que ter cuidado. O melhor é começar jejuando, muitas vezes até o meio-dia apenas. Depois prolonga para um dia, vai aumentando devagarzinho. Aleluia, mesmo que não entendamos as razões e implicações de tudo isso, devemos jejuar. Mas não como um sacrifício, não como uma barganha para comprar as bênçãos de Deus, não. Nem como uma penitência para agradar, ou a ser aceito por Ele. O jejum não é para isso. O jejum é para disciplinar o corpo. É para intensificar a oração. É para a liberação da fé.
O jejum não é para Deus, é para nós mesmos. Quando jejuamos é para nós mesmos. Deus não precisa do meu jejum, do seu jejum, não. Deus não ganha nada com o nosso jejum. Quem ganha somos nós. A verdade é essa. Fazer um jejum sem mudança de vida também, de comportamento, também não adianta. Tem que ter vida no altar em primeiro lugar. Temos que abandonar o pecado, andar em santidade, disciplinar os nossos hábitos no dia a dia. Devemos ter cuidado no que falamos, no que lemos, no que assistimos. Devemos ter cuidado onde vamos. O tempo de jejum deve estar associado à santificação, à separação para o nosso Deus. Não é aconselhável que ninguém faça jejum trabalhando. Cuidado para não desmaiar lá no trabalho, um jejum absoluto. E se ir fazendo ao mesmo tempo, se exercitando ali. Perigoso. Na minha opinião, o melhor é fazer um jejum no final de semana, às vezes, iniciando, às vezes na noite, terminando ao meio-dia. O efeito será tremendo, principalmente se fecharmos o nosso quarto, nos separarmos para Deus, lermos a palavra do Senhor, sem televisão, sem literaturas que não procedem de Deus. Certamente o Senhor nos recompensará com grandes bênçãos espirituais. Esse, portanto, é o padrão de espiritualidade do Novo Testamento. A atitude interior. Não basta ter aparência exterior, não. Não devemos fazer nada com o fim de sermos vistos com os homens, pelos homens, mas por Deus. Que Deus te abençoe. Que nós possamos jejuar, orarmos, nos santificar, buscarmos a presença de Deus, para que a cada dia possamos esperar a vinda do Senhor, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.